eu sou Camila Cagiura e hoje vamos começar o 4º episódio Eu Vejo Você. E hoje eu tô aqui com a Patrícia, ela vai falar um pouquinho dela e aí nós vamos entrar no assunto do desenho A Vida é uma Festa. Olá, Patrícia, tudo bom? Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo. Eu que agradeço o seu sim. Antes de iniciarmos o assunto sobre o filme, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Tá bom. Bom, eu não sou nascida aqui em Cuiabá, né? Nasci em Dourados, Mato Grosso do Sul. Meus pais são meio ciganos, viajaram em várias cidades e viemos parar aqui em Cuiabá quando eu me entendi por gente, então já me considero cuiabana de coração. E eu sou administradora de formação, né? Já trabalhei em diversas áreas, área comercial, área de compras, enfim, várias áreas. Mas eu sempre tive um interesse assim pelo desenvolvimento pessoal, né? Por se conhecer melhor, por entender as coisas como elas funcionam, sabe? Eu gosto, como uma nata virginiana, né? Eu sou muito detalhista, então eu gosto de estudar as coisas e tudo. E há uns 2 anos e meio eu tive contato com a constelação familiar, que foi onde eu comecei a me interessar pelo assunto, constelei e tenho, desde então, tudo que diz respeito à constelação me chama a atenção. Esse foi um dos motivos no qual eu pensei em convidar você, porque é uma pessoa assim que contribui muito comigo, assim, com a minha pessoa. Então eu falei vou convidar a Patrícia porque é uma pessoa que contribui. Então a gente vai lá no desenho. E eu queria que você começasse contando um pouquinho do que você foi assistindo e no decorrer da nossa conversa a gente vai desenvolvendo nossa visão sistêmica, desenvolvendo até se a gente quiser levar algo para nossa família, né, que às vezes, né, porque fala sobre ancestrais e se a gente quiser abrir sobre isso também dá. Mas vamos desenvolvendo o assunto conforme você for contando o desenho. Uhum. Então, eu achei interessante esse desenho, que da primeira vez que eu tinha assistido, eu acho que eu não tinha me emocionado tanto, né? Foi até uma coisa que a gente estava constatando, que eu não tinha... E hoje, com a visão sistêmica, eu dei significado a muita coisa que, né, fui assistir novamente pra gente falar, né, pra lembrar os detalhes, enfim, e aí eu percebi, assim, como toca, né, então eu faço até um convite para quem já assistiu o filme, depois desse podcast, assistir novamente, porque vai ser bem diferente, bem emocionante. Então, é legal a história desse filme, que o menino, ele do nada, numa família de sapateiros, né, supostamente, né, ele encarna que ele quer tocar violão e a família proíbe, uma coisa super estranha, né, é no México, né, que se passa, todas as famílias têm muita música, muita musicalidade, né, eles são tipo a gente aqui no Brasil, né? Tudo vira em música, né? Todo mundo gosta de música. E a família deles era diferente, não podia ter a música. E ele meio que uma ovelha negra da família, né? Querendo se destacar, querendo fazer diferente. E ele ficava olhando sempre uma foto, né? Do ancestral dele. Então eles tinham um respeito muito grande pelos ancestrais, né? Mas tinha um determinado ancestral que tinha sido banido da família, né? Tanto que a fotinha lá rasgada, né? A gente vai dar uns... Porque pra quem não assistiu ainda, né? Vai acabar pegando uns spoilers aqui, mas enfim. E aí então ele fica... Ele não entende muito aquela foto rasgada, né? Porque em princípio ele não sabe quem é, nem nada por trás daquilo. Mas ele sempre olha aquela foto. E aí é interessante essa parte dele querer tocar violão, sendo que ninguém da família toca, supostamente ninguém da família toca, né? Em uma determinada situação lá, cai o retrato, ele vê que a pessoa carregava um violão, e ele era muito fã, como ele gostava de música, ele era muito fã de um personagem que é o De La Cruz, alguma coisa assim, isso, né? O De La Cruz era tipo um ícone da música, né, na cidade lá, e ele era muito fã, e ele identificou aquele violão que mostrava nas fotos do De La Cruz e tal, que também já era falecido, né? Ele identificou, então ele deduziu que o De La Cruz era o tataravô dele. Então aí ele se empoderou mais para ir atrás desse sonho de cantar, né? E aí depois se desenrola toda a história, né? Que é bem divertida. Eu vejo assim que no violão tinha um desenho. E antes de que ele visse na foto que tinha um desenho, ele já tinha feito
um desenho no violão. Só que ele faz copiando aquele de la Cruz. Isso. Só que, na verdade, inconsciente, ele já copiava o tataravô, né? Ele já copiava aquele violão. Pensando num ídolo, mas que, na verdade, era uma outra pessoa, né? Então, eu vejo assim, sobre as coisas leais que a gente faz no inconsciente. Porque era tudo inconsciente. E ele tinha um violão. E aí, quando ele descobre que ele abre, ele deduz que é o de la Cruz na foto, ele corre lá no cemitério para ir lá olhar e pegar o violão até. Ele precisava que a avó dele, né, quebrou o violão dele, partiu, tadinho. Nessa hora eu morri de dó. Mas enfim, partiu o violão dele, tipo, acabou esse sonho, né? Você esquece essa história, você não vai cantar. E ele não se contenta e vai, quando ele vê essa foto, ele ganha esse impulso, falou, não, eu vou cantar. E aí saiu procurando, pedindo emprestado o violão para ele poder participar não sei, era um campeonato, um negócio assim. E aí ninguém empresta e ele tem a brilhante ideia, então vou lá no túmulo do De La Cruz pegar o violão que tá lá, que eu sei que tá lá. Ele já tinha visto, né? Ele foi lá para roubar o violão. Quando ele toca, então acontece o algo mágico, que era na época do Dia de Finados, né? Dia de Finados, que eles comemoram totalmente diferente. Até por isso o nome, acho que foi escolhido em português o nome Viva, a Vida é uma Festa, né? Por causa da forma que eles encaram, né? A morte e a vida, né? Depois da morte. E aí, eu acabei pesquisando também, o nome desse filme não era para ser, não é esse, só no Brasil que tem esse nome assim. O nome dele é Coco. Coco é o nome da Inês, que foi dada Inês o nome para nós, mas o nome dela original é Coco. E aí o filme leva o nome dela. Então, assim, a tamanha força que é identificada dela na família, né, e tudo dela reger a família, vamos dizer assim, né? Então, Coco. E aí então, nessa oportunidade que ele pega o violão, então ele acaba passando para o mundo dos mortos, né? Então vai ter uma oportunidade de ver como é, né? Aí vem a parte lúdica do filme, né? Então ele começa a ter esse contato com esse outro lado da vida, né? E aí, e assim, ó, como é interessante a tradição. A tradição, eles cultivam o nome das pessoas que se foram. Porque se você me perguntar o nome da minha bisavó, eu não sei. Se você perguntar como era o nome do meu bisavô, não sei. Os irmãos da minha avó, eu não sei. Então, assim, como eles cultivavam os nomes, tanto que quando ele passou para aquele outro lado, ele sabia o nome de todo mundo. Ele falava assim, fulana, tio fulano. Por quê? Porque eles mantêm vivos, né, as pessoas que se foram. Então, eu acho muito bonito, porque hoje eu vejo que se a gente... Por exemplo, né, tava vendo um vídeo que hoje não se contam mais histórias igual se contavam quando a gente era criança, de como o seu avô era, o que seu avô fazia, e como o seu pai era. Não tem mais essa cultura de sobre contar. E eu vi que no desenho eles mantêm essa cultura, né, muito viva. Então, os mortos estão vivos, né? Tipo, eles não foram esquecidos. E aí, a parte que daí ele passa pro outro lado, que a gente vai começar a ver o lado da exclusão. E você pode ir continuando onde você... Eu vou só fazer um parênteses, eu não sei se é porque minha família é de origem italiana, a gente tem muita mania de falar dos antepassados, tanto que eu sei praticamente o nome de todos os meus bisavós. Olha só! Sim, de todos os meus bisavós, tanto por lado de pai como por lado de mãe. Meu máximo avô. Sobrenome eu sei de todos, é um nome que às vezes eu confundo de um ou outro, mas os principais, os patriarcas, né, de cada lado eu conheço, assim, sei o nome, sei rapidamente a história e tudo, né? Então, até eu vou aproveitar o momento para contar de uma identificação que eu tenho com o filme, né? Que o menino tem essa coisa de ser, né, diferente nesse sentido de gostar de música. Eu, na minha família, eu me destaco por gostar de idiomas. Eu gosto de falar idiomas e tudo, e eu sempre achei diferente isso, né? Comparando com todos os meus primos, tios e tudo. Tem gente que fala inglês? Tem, mas assim, eu gosto realmente, eu tenho facilidade, é uma facilidade, é nato, assim, uma coisa que realmente é nata em mim, desde muito nova.
E eu soube pelo meu pai que o avô dele, no caso, meu bisavô, agora não sei se é bisavô ou tataravô, morava na Europa, na Áustria, na região ali do norte da Itália, e ele viajava, ele trabalhava viajando. Então, em função disso, ele tinha que falar vários idiomas, ele falava muitos idiomas, entendeu? Falava acho que 5 ou 6, se não me engano. Então, eu acho que daí que vem também essa questão de ter essa facilidade, né? Alguma coisa veio, né? Sim. Antes eu via como a questão de herança genética, mas a habilidade de falar é uma herança genética, eu não sei, né? Aí eu já acho que tem mais a ver com o sistema familiar mesmo, né? Hoje eu tenho essa visão de que é pelo sistema, né? Enfim, e aí quando eu achei interessante, quando ele vai pro outro mundo, né? Pra nós também é a parte mais, assim, acho que é mais interessante do filme, né? Porque você fala, né? Tudo é diferente, a gente vê como é que funcionam as coisas lá, né? E aí eles têm que ser lembrados para poder se manter vivos nesse mundo, né? E aí tinha um bendito de um coitado lá que não era lembrado pela família, ele não tinha ninguém. Toda vez ele chegava para poder fazer a visita no dia dos finados, que era o dia que eles podiam, entre aspas, visitar a família, que é olhar todo mundo que ia lá, né? A família, acho que não via eles, né? A família viva na Terra não os via, mas eles conseguiam vê-los, né? Então era tipo uma permissão que eles tinham. Quando a família lembrava, eles podiam fazer essa visita. E aí ele não conseguia, ele chegava lá e tentava disfarçar de Frida Kahlo, muito engraçado. Essa parte é... E você viu que na hora que ele começava a atravessar, ele afundava. Pra ele não ia haver travessia. Isso. Porque ele até tentava passar pela ponte, né? Mas a ponte ele chegava indo e ia afundando porque algo segurava ele. Isso, ele não tinha permissão, né? Não, ele não tinha permissão pra ir. Antes da gente continuar, eu queria deixar até uma dica para as pessoas, porque não é comum que eu percebo hoje as pessoas saberem o nome de tataravô. Então, assim, uma dica para quem está em casa, se sabe da história, anota. Faz uma história anotando nomes, porque, tipo, eu não sei se meus filhos sabem o nome dos meus avós. Então, porque eu vejo que tá se acabando. A gente tem muita fotografia, mas pouca memória. Né? A gente começa a viver só o agora e bate a foto e, tipo, não tem um momento vivido. Então, assim, eu achei muito bonito o que você falou, de saber tudo isso. E eu vejo, assim, pelo lado do meu pai, tem escravos, índios, um monte de mistura que a gente não sabe. E meu pai sabe algumas coisas, mas eu vejo assim que tá se perdendo. Então uma dica para quem tá assistindo anote a sua história, escreva o nome dos seus tataravós, bisavós, avós, para que essa história continue, que tenha um registro, tipo, eu posso ler, né? Eu posso falar sobre isso. Então, assim, só para não se perder esse assunto, porque eu achei muito interessante o que você falou, muito mesmo. Legal. E aí a gente volta na parte que ele tenta atravessar a ponte. E ele precisa de que alguém lembre dele, né, lá embaixo, né, na terra, vamos dizer assim. E aí esse menino precisa chegar no De La Cruz. Ele conseguiu atravessar para lá e a busca dele era ir atrás do De La Cruz, porque ele precisava... essa parte eu não entendi muito bem no filme, mas ele precisava de uma bênção de algum músico da família para que ele pudesse voltar para a terra e poder cantar. Né? Que era aquela pétalazinha, né, rosa que tinha que dar. E você viu de onde vem a pétala, né? Da ponte. A pétala da ponte. E aí, assim, ele precisava de uma bênção de qualquer parente, familiar, para voltar. Só que quando ele tinha a bênção para voltar, a pessoa já falava junto que não era para cantar. Então ele não queria essa bênção, entendeu? Então não. Então eu vou achar quem me abençoe para que eu possa cantar. Sim, para que eu possa ser um músico, né? Para que eu possa cantar. Então, assim, eles não queriam abençoar dessa maneira. Então ele não aceitou. Desse jeito eu não quero ser abençoado, né? Então eu vou procurar quem pode fazer isso por mim. E uma coisa muito legal é que todo esse trabalho está trabalhando a exclusão. Isso, né? Inconscientemente, né, ele estava buscando isso, por quê? Porque isso, ele sem saber, né, ia trazer a paz para a família dele. Né? Porque a família vivia supostamente bem, mas era muito forçado, né? Tanto que era a matriarca lá, a avó, que forçava tudo, determinava as leis e tudo, então ele era tudo muito forçado, então inconscientemente ele estava buscando essa libertação, né, essa bênção, e aí ele acaba fazendo parceria com esse cara meio perdido lá, coitado, né?
Você nunca vai imaginar, né, quem é ele. Mas enfim, aí tá ele lá com essa parceria e vão atrás do De La Cruz até que chegam lá e ele na verdade, ele não fazia muita questão. Dava, na hora, durante o filme, você ficava em dúvida, mas ele tá querendo levar mesmo o menino ou não tá? Porque dava a impressão que ele não tava muito afim de levar. Tinha alguma coisa no ar, né? Você fala o Hector? O Hector, ele não, parecia que ele não tava muito afim de levar o menino, assim, dava uma... A verdade é que cada um estava preocupado com o seu interesse. Então, o interesse do Hector era que ele levasse a foto para que ele não sumisse, e do menino era que ele fosse abençoado por alguém da família que fosse músico, que ele pudesse ser músico. Isso. Então, os dois, ao mesmo tempo, estavam num momento egoísta. Cada um pensando no seu propósito, tipo, eu vou te ajudar, mas pra você me ajudar, você tem que fazer isso. E aí a coisa não ia, né? Porque dava essa sensação de quem tá assistindo de entrave, né? Mas será que quer? Será que não quer mesmo? Será que vai levar? Dá a impressão que ele é um golpista, dá a impressão que ele tá... Mas né? não, eram os dois no mesmo, num interesses diferentes, mas precisando um do outro. Um né? precisava ir, atravessar para a vida, e o outro queria que ele levasse a foto. Então, assim, era nos seus interesses, mas aí como que você traz isso? O menino também traz nessa lealdade do avô, né? Os dois também são parecidos a isso. Eu tô no meu egoísmo, porque o avô foi viver a vida de músico. E o tataravô foi viver a vida de músico, e ele deixou a família, tanto que a mulher fala, né? Você largou a gente, largou ela e a filha para ele viver a música. E o menino, o que ele fez? Largou todo mundo lá na vida pra fazer... Porque ele não sabia que ele ia transportar para um outro lado. E assim, ele fez pensando nele. E o tataravô fez toda a história dele pensando nele. E quando o avô quis voltar para casa, quando ele estava vivo, o tataravô, ele morreu. E quando o menino quer voltar para casa, ele não consegue, porque ele não tem uma bênção. Então, até nesse movimento, eu vejo que eles são leais. Se repete, né? Interessante. E assim, como que o inconsciente traz essa lealdade, né? Ele trouxe toda essa lealdade da música. Não tinha ninguém que tocava. Não tinha ninguém ali que eles gostavam de música, mas eles não podiam, né? E eu vejo o quanto era uma carga pesada de uma família, porque ninguém podia cantar, não podia ouvir, não podia nada. Então era o tempo inteiro naquela tensão, vivendo uma família tensa. Né? E assim, o que eu sentia mais é que era um esforço para se mostrarem felizes, unidos e, né, que um amava o outro. De fato, existia o amor, a união existia sim, mas era uma coisa que tinha que ter um esforço a mais, não era uma coisa natural, né? Você percebe que não era uma coisa natural. E aí, então, ele nessa busca, quando encontra o De La Cruz, né, o Hector encontra o De La Cruz, então eles lavam a roupa suja e aí o menino tem a consciência de que então não, quem era o tataravô dele na verdade era o Hector, né? E não, big spoiler agora. Não, quem assiste aqui já vai assistiu, pegar até o fim, que a gente fala assim, felizes para sempre. E aí, então, ele descobre isso é uma trama muito grande que envolvia a família, né? E isso fazia com que houvesse uma grande injustiça com o Hector, né? Porque ele era o compositor das músicas, na verdade, ele que teria que ter feito sucesso. E ao invés disso, ao invés de ser lembrado como um grande músico, um grande compositor, ele era lembrado como um cara que largou a família, que abandonou a família, né? Então, assim, era muita injustiça com ele, né? E aí, a família se refez, a família continuou, mas com uma carga pesada, né? Igual você estava falando, com uma carga, né? Uma tensão, tudo. E aí, esse movimento do menino de descobrir e trazer à tona foi um divisor de águas para a família, né? E aí, quando ele volta, aí, enfim, ele consegue essa bênção, né? Antes de... e aí, ele... tem um detalhe lembrei agora do detalhe de que se eles não fossem lembrados, eles tinham um tempo, né? Eles acabavam realmente sumindo, não ia existir mais nem no mundo dos mortos, né? E era o caso do Hector, estava muito próximo de que se ninguém lembrasse, pelo menos dele, ele ia ficar no mundo dos mortos. E a única que lembrava ainda dele era a Inês, que era a bisavó do menino, né? E ela já estava muito velha, já estava bem velhinha, né? E já
já se esquecendo, né? Acabando a memória. E aí ele volta, então ele consegue voltar com essa bênção do Hector e aí canta, é porque eu fico pensando assim, como é que a família acreditou em toda a história, né? Porque ele veio com a música, ele conseguiu Sim. cantar a música que o Hector cantava para a filha, né? Ele aprendeu com o pai lá, com o tataravô, com o pai dela lá, né? Nesse mundo dos mortos. E então é uma coisa assim, era uma evidência, né, de que ele tinha tido contato com o Hector, né? Ele tinha tido essa experiência, né? Então, assim, foi muito marcante esse momento assim, do filme. Uma cena assim que eu comecei a fazer associação é que ele é todo. A roupa dele é toda esfarrapada. Ele parece mendigo, Hector, né? E aí ele leva o menino na vila, lá, um bairro, não sei, onde ele fica. E lá ficam os excluídos. E aí ele sai falando, e aí, irmão? E aí, fulano? Tipo, ele falou assim, seu parente? Fala, não, é porque é todo mundo excluído. Então a gente meio que vira uma família. E aí eu vejo assim, tipo, até no desenho, o excluído é pobre. Mas é um pobre assim, na miséria de tipo, você não é lembrado, você não é visto, você não é nada, você tá isolado. Breu, né? Assim. E aí eu vejo assim, a característica que o desenho colocou ele como uma pessoa, tipo, sem nada. E a roupa falava sobre isso, sabe? E eu vejo assim, essa exclusão com as pessoas, né? A gente exclui e eles ficam no abandono. Aquilo é um abandono. E aí, quando, igual você falou, quando não eram mais lembrados, sumiam de vez. E assim, é isso, aí eu já trago pra minha história, né? Meu pai não conheceu. Conheceu assim, meu pai conheceu o pai dele, mas foi muito breve. E aí as histórias de família vão indo que a gente nunca sabe a verdade. Até a gente fala, né? Que existem segredos de família. E aí meu pai conheceu meu pai assim, muito pequeno, e a gente não sabe da história do meu avô. E aí eu fiquei pensando assim, se meu avô estivesse num lugar assim, quando meu pai se for, acabou. Meu avô também some lá naquele mundo do desenho, onde eles desaparecem. E aí o meu avô vai sumir, porque tipo, da nossa história, porque meu avô tem outra família, eu não sei, não conheço ninguém, mas há uma outra história. Mas para nossa família, como, né, no desenho, ele também iria sumir, porque assim, meu pai é o último. Que, né, que tem o pai, que tem uma vaga lembrança ou de uma história. Pra nossa vai ficar história. E a gente não viu, não tem foto, não tem lembranças, não tem nada. Então eu fiquei pensando, falei, poxa vida, se a vida for assim, tipo, como se fosse um desenho, o meu avô também vai sumir igual sumiu lá, tinha uma parte do desenho que aparece um excluído que ninguém lembra mais dele. Aí ele some. E eu falei assim, gente, será que... Né? Tipo, você pensa assim, você fala... Na verdade, acaba que é isso mesmo, né? Se a gente não for passando das gerações para gerações as lembranças, né? Realmente... Acaba. Morre mesmo, né? A pessoa deixa de fazer parte da eu vejo história. que um simples desenho mexe tanto com a gente, né? Com as nossas histórias, com os nossos sentimentos. A nossa... por viver... né, estudos de constelação familiar, a gente acaba tendo uma outra visão, até para assistir a nossa vivência é diferente daquilo, né? Sim, a gente vai interpretando os fatos do dia a dia da nossa vida de forma diferente, né? Você vai percebendo, olha só, aquela situação ali, né? A pessoa tá honrando, ou não, a pessoa... né? O que eu tô fazendo? Será que isso é honrar alguém e tal, né? Você já vai buscar, né? Ficar querendo saber as histórias, perguntando, né? E uma outra coisa que ele faz ele inclui, né? O tataravô. Quando ele volta, ele inclui. E aí a Inês tinha um pedacinho da foto rasgada. Foto que faltava, né? E aí o que aconteceu? Aquilo ali é um movimento nítido de inclusão do excluído, né? Ela traz de volta e ela coloca ele e eles colocam na foto. E eu vejo assim, quando ele foi, que ele voltou, que incluíram ele na família, o menino pode ser músico. Isso, né? E aí, porque se desfez, né, aí fez-se justiça, na verdade, com o nome do Hector, né, ele foi reconhecido como, aí veio toda a história à tona, tanto que mostra que nos jornais saíram as notícias, né, de que ele era o autor, na verdade, né, das músicas e acho que até ficam, em termos financeiros, até acabam ficando melhor também, né, que mostra um ano depois, como que a família estava, né, e aí é outro clima, né, assim...
perfeito o filme, assim, para demonstrar, porque você se envolve naquela alegria, né, da família e tudo. Foi muito legal, assim, esse final, assim, onde até onde eu me emocionei bastante. Assim, nem fala. Porque às vezes você vê que, nossa, que pesado que é você excluir alguém da família, né? É muito pesado. E às vezes até injustamente. A gente tem casos de pessoas que realmente se comportaram de forma errada, né? Assim, o próprio Hector, né, ele ter abandonado a família não foi uma coisa legal, mas só que só quem estava lá vivendo e passando por tudo que ele passou que sabe o que fez ele tomar essa decisão, né, de abandonar, de partir atrás desse sonho, né, na cabeça dele. Talvez não era um abandono, mas sim uma forma de tentar conseguir algo melhor para a própria família, né, na cabeça dele. Tô viajando aqui, né, imaginando, me colocando no lugar dele, né, quando ele tomou essa decisão. É a mais acertada? Se a gente for julgar certo e errado, não é. Mas só que a gente não sabe o que motivou aquele movimento, né? E quando ele tentou voltar, daí já aconteceu toda aquela confusão dele ser assassinado e tudo, e aí já não, aí ele não pôde mais se redimir com a família, né? Não teve essa oportunidade de se redimir. Quantas pessoas também não passam por isso, né? E aí fica só aquela imagem ruim, né, e a gente não está aqui para julgar ninguém também, né? Então a sistêmica traz muito essa coisa de você entender o motivo pelo qual as pessoas fazem certas coisas. A gente não tem mais julgamento, a gente tenta entender o que motivou, que movimento que essa pessoa estava para tomar certa atitude que ela tomou, que às vezes pra gente que tá de fora acha assim inconcebível, inaceitável, já vem com pedras e paus na mão e tal. E quando você entende todo um contexto, qual a história dessa pessoa, como que ela estava. E às vezes, nesse caso, até nem não tinha nem como a família imaginar uma coisa dessas, né? Então, quando ele traz a verdade à tona, ele é totalmente reincorporado à família, né? Ele é admitido de volta na família e aí tudo muda, né? Então, é bem interessante isso. A gente fala de que quem julga não está preparado para resolver ou para ouvir, né? Quem julga, julga. E ele já tá ele já tá com a sentença, quem julga, né? Uhum. E a gente fala que na visão sistêmica não existe o certo ou errado, né? Uhum. Existe a forma que a gente vive. Existe a forma de que quando aquilo mexe comigo e eu quero melhorar, aí a gente pode olhar para isso, mas sem julgamentos. Porque quando a gente está livre de julgamentos, a gente consegue fazer um entendimento de onde eu preciso melhorar, o que precisa ser feito. Igual, às vezes tem famílias que estão, marido e mulher estão em lugares diferentes, né? Como a gente diz, o lugar da mulher tal lugar, do homem tal, porque é mãe, pai. Mas às vezes tem um lugar da família que não se trata por pai e mãe, né? Tem marido e mulher que fala pai, chama de pai, chama de mãe. Isso é um lugar, né, de hierarquia, se a gente olhar para aquilo, né? Não é de marido e mulher. Mas se na visão deles, e se a família está fluindo, e a família está construindo, por que a gente vai julgar certo ou errado, né? Só é certo ou errado quando eu quero melhorar. Se isso me tocou e, tipo, eu não quero mais ser a mãe do meu marido, aí a gente pode olhar para isso. Mas enquanto eles estão vivendo felizes, que aquilo está fazendo eles felizes, que a família está fluindo, que os filhos estão indo para o mundo, não tem, tipo, né? Não faz sentido a gente julgar. Eles estão na situação. Isso. Né? Então, o certo ou errado é muito no julgamento. Quando eu falo isso está certo, isso está errado, eu não dei liberdade, eu não abri o campo para você olhar com amor, com alguma coisa. Não, eu só falei, isso é errado, isso é certo, a gente dita e pronto. E eu vejo que a família do menino fez muito isso. Cantar, tocar é errado. Esse não é certo ou errado, não pode. Não tem. Então, isso é uma forma de julgamento. Por quê? Porque um dia, por conta da música, a gente foi abandonada. Então, não tem. Quando você abre aquele campo para que olhe com amor, as coisas acontecem, as coisas fluem. Quem estava excluído é incluso, quem não era aceito é aceito, e assim é a família. Dá até para entender essa viagem, né, que ele faz, né, passando para o mundo dos mortos como sendo
uma constelação, né? Sim! Né? Porque é a hora que ele tem acesso aos ancestrais, né? É óbvio que na constelação a gente não tem visões de nada, Nem né? tanta Mas informação. É muita informação que foi passada, uma visão bem, né, lúdica, vamos deixar claro aqui, mas assim, dá para se interpretar como isso, né? Porque na constelação a gente tem acesso a certos movimentos que aconteceram na nossa família, né? Ficam evidenciados e a gente consegue a partir daí ter uma nova atitude, porque aí você toma consciência, você tem acesso àquela informação e a partir daí você consegue processar melhor. Por que eu tô, né, essa coisa da ovelha negra, né? Por que eu tô indo para esse lado? Por que não só de ovelha negra, mas de determinadas situações que a gente está se envolvendo e às vezes a gente não entende o porquê e tem um porquê, né? Existe uma história, né? Eu tenho uma outra história que eu acho que tem a ver com os meus antepassados, que eu, quando eu era pequena, tinha uns 6 anos mais ou menos, desde que eu me lembro, assim, das coisas, né, eu tinha um pesadelo recorrente, eu não contava pra ninguém, assim, publicamente, primeira vez que eu tô falando. Eu tinha uma sensação de como se fosse uma onda muito forte que vinha da minha cabeça pra frente, assim, sabe? Vinha tipo jogando. Me jogando, e sempre que eu tava dormindo, né, à noite, sempre pesadelo, né? Mas no pesadelo eu estava dormindo. No pesadelo eu estava dormindo, sempre estava dormindo e vinha essa onda que me empurrava e eu acordava. Me empurrava e eu acordava. E no desespero sempre, né? E eu não entendia aquilo, às vezes me dava muito medo, mas eu não entendia e voltava a dormir. Uma vez a gente lendo, meu tio, eu tenho um tio que ele tem a árvore genealógica da família toda anotada, né? Todas as datas de nascimento de todo mundo, de filhos, de todo mundo que está surgindo na família, ele faz esse registro. Olha que legal. E anota de todo mundo que já foi, né? Dos antepassados, e ele anota também de quem está começando a entrar na família, todo mundo que nasce, ele anota lá, tem todas as datas de nascimento das crianças, dos primos e tal. Dos sobrinhos, no caso dele, né? Sobrinho, netos, né? Que estão nascendo. E aí, numa dessas, a gente teve acesso a um livro da família Tagliari, né? Que é o da família da minha mãe, da mãe da minha mãe. E a história deles é assim, eles moravam no norte da Itália e aí tinha um casal que tinha 5 filhos. E numa noite eles escutaram um barulho assim, né? Estranho durante a madrugada. E eles saíram para prender os animais e tentar né, ver o que estava acontecendo. Parecia que vinha uma tempestade. E nisso teve uma avalanche que matou todos eles, todos os filhos. Sobrou só o casal, sabe? E esse casal é um dos meus antepassados, entendeu? Que depois deve ter tido mais filhos e depois vieram pro Brasil, né? Em alguma, não sei se é tataravô, sei lá onde que é, mas tem essa história dessa família, entendeu? E aí, quando eu li isso, me veio assim, na hora, a lembrança que eu tinha no pesadelo. Eu falei, gente, era uma avalanche, porque eu não conseguia explicar o que era. Parecia um vento, parecia uma onda, parecia e quando um negócio. Dava, assim, você acordava? Acordava. E eu achava estranho, porque era um pesadelo que eu sempre estava dormindo. Toda vez no pesadelo eu estava dormindo e acontecia esse movimento, entendeu? Então, assim, na hora que eu li aquilo do livro, Parece que faz sentido, nossa, né? Eu falei, meu Deus, mas por que eu tô... assim, até hoje, óbvio, é uma coisa interessante, assim, mas eu ainda não consegui processar o porquê, quem eram essas pessoas, não fui atrás, assim, pra estudar melhor, né? Mas que eu tive esse tipo de... alguma coisa que veio do meu campo familiar, né? Que eu vivi também, ficava vivendo isso. Não sei se é algum deles que sei lá, que eu me conectei com algum deles, entendeu? Alguma coisa assim, mas enfim, é uma coisa que pra mim foi muito marcante. Tem aquela série, você já assistiu? Uma Nova Mulher? Uhum. Eu acho que também tem umas coisas disso lá. Lá fala, acho que é do afogamento da avó e a menina não conseguia nadar, né? Não conseguia ir pra mas água. acho que esse aqui vai ficar pro próximo nosso, Isso. porque já marca. E já faz. Mas assim, traz pra mim muito sentido sobre essa série. Sobre o que você traz nessa fala, me traz essa série, sabe? Sobre os trauma que aconteceu lá no passado, né? E você... mas vinculando o próprio filme, né, que a gente tá falando aqui, é o próprio gosto pela música, Sim. né?
E a habilidade dele, você vê que ele tocava super bem e nunca teve um professor nem nada, né? Então foi uma coisa nata, assim, que veio também do sistema familiar dele, né? É porque a gente fica só na parte legal de música e toca, e aí quando você traz algo mais, tipo, né, diferente, uma tragédia, aí a gente vai para um outro filme, uma outra série que lembra aquilo. Mas, fato, faz sentido, né? Trazer as coisas dos ancestrais. E eu vejo, assim, que no final do desenho, a bisavó, é bisavó, né? Não, é bisavó. Porque a avó que agora que comanda, né? Então a bisavó morre, aí eles colocam uma fotinho dela lá. Mas quando ela morre, já tem uma nova vida, que é uma menininha, que eu acho que é a irmã dele. Tá no colo dele e ele tá mostrando um por um. Esse é fulano, esse é fulano, esse é fulano, esse é fulano. Então, assim, a história ainda continua, né? A bisavó se foi, mas uma vida chegou. E através dessa vida a gente já começa contando a história e mostrando pra ela quem são quem. Já situando ela dentro do sistema familiar, né? Já E continuando a história, né? E ela já chegou num movimento diferente. É porque ela já chegou num movimento de inclusão. Né? Ela já chegou com uma história diferente. Então vai ser uma família sistemicamente inteira diferente. Porque eles aceitaram um excluído lá atrás, que agora faz sentido para todos nós aqui no presente. Né? O que no passado era uma família tensa, uma família que não podia, uma família bloqueada, agora com a inclusão do tataravô, agora a gente pode fazer diferente. Com a inclusão dele, agora eu posso ser feliz, agora eu posso tocar. Né? Legal, e aí faz toda a diferença, né? Porque vai construir toda a história de sofrimento, de privação que ele viveu, essa menininha não vai viver, né? Então já é uma história totalmente diferente, né? E é como a gente fala nas constelações, né? Às vezes você não muda o que veio, mas você pode mudar daqui pra frente. Então a gente fala, né? Os pais, quando constelam, pais saudáveis, filhos saudáveis. Por quê? Porque você está mudando a sua história. Você está fazendo diferente. Você está permitindo que aquilo venha fazer diferença na sua vida. E aí, na hora que ela vai para os seus filhos, ela já vai num outro ritmo. Ela já vai numa outra diferença, né? Trazendo para a vida prática, assim, me veio agora uma ideia aqui, que é a mesma coisa quando a gente tem um primeiro filho, né? É a mesma mãe, o mesmo pai. Aí você cria o primeiro filho de um jeito, e quando vem o segundo, você já tem um monte de traquejos que você não vai fazer as mesmas, né? Você já tem uma... É tão mais leve, né? O segundo filho, o primeiro a gente sobe, eu falo por mim, já aí minha filha é total ciente disso. Mas é. Então ela questiona algumas coisas pra filha, mamãe era mãe de primeira viagem com você foi minha estreia. Aí depois Murilo já foi um acontecimento mais leve, porque eu já sabia como viver certas coisas, né? Então, uma experiência, né, que você tem muda depois a forma de você agir. Então, a constelação, acho que ela traz, assim, esse ressignificar essa experiência nova, né? E aí, a partir daí, você consegue agir diferente em situações que, às vezes, numa mesma situação que se apresenta para você, no futuro, depois dessa situação, dessa ressignificação, você vai reagir de forma diferente, né? E aí muda toda a história, né? Então, a gente não vai longe. Antes de ser mãe, a gente cobra a mãe da gente de um jeito, né? Verdade. Quando a gente é mãe, a gente olha pra mãe da gente e fala, poxa vida, né? A minha mãe fez tudo o que ela fez por amor. Mas enquanto eu não fui mãe, eu sempre cobrei ela das coisas que eu queria, parecia que eu não era vista, parecia assim. Então, assim, a gente muda conforme, né? Você não é mãe, você pensa de um jeito. Você ficou mãe, você olha para sua mãe de outra forma. Isso. E constelação é mais ou menos assim. Às vezes você tem tantas coisas pequenininhas ou grandes com a mãe, que quando a gente olha para a constelação, você fala assim, poxa vida, ela deu o que ela podia, né? Ela fez o que ela deu conta. E isso fica tão mais leve que quando você faz entendimento da consciência, digere, vai para o coração, quando você olha para sua mãe, você fala, poxa vida, eu queria mais, de fato, né? Eu olhei para ela, eu queria mais amor. Mas aí, depois das constelações, a gente olha e fala assim, mas ela deu o que ela tinha, né? Ninguém pode dar o que não tem. Isso. Então, eu acho muito igual você foi falando e foi vindo essas coisas, assim, que são
tão complicadas, mas quando a gente constela, elas são tão simples, quando a gente digere, né? Enquanto a gente não dá conta de digerir, não é fácil. Mas depois que a gente digeriu, a gente olha para tudo aquilo com tão mais leve, tão mais simples, né? E quando a gente faz esse movimento de ver mais leve, mais simples, a vida daqui para frente, ela fica mais leve, mais simples. Exato. E aí, mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa que ficou assim que, queria falar? De tudo que eu vi do desenho, acho que a gente conversou bem. É muito, assim, o mais marcante mesmo é essa questão de quando você assiste a primeira vez, ele é legal, é divertido também, tudo, mas na segunda, com essa visão sistêmica, é muito mais emocionante. Você sente muito mais o peso de cada acontecimento, né? Sente a importância, né, de cada coisa e o bem que faz, né, essa revelação, essa inclusão de volta e tudo é bem mais emocionante. Foi bem legal. Então, eu quero agradecer você pelo seu sim. Foi uma conversa muito boa, muito produtiva, assim. É um desenho muito rico. E gostei muito de tudo que você trouxe da sua visão. Então, eu agradeço muito você. E para quem sentiu tocado, que sentiu que quer fazer algum movimento aí na sua casa, com seus pais, antepassados, se você sente que está na lealdade com alguém, vai lá no Instagram, manda lá uma mensaginha que a gente faz algumas frases sistêmicas, eu explico o que é frases sistêmicas e aí a gente pode estar vendo isso com você. Vou pedir para vocês curtem, comentem, compartilhem e que vocês vejam isso como uma grande mudança na vida de vocês também, porque esse desenho mexeu comigo, tenho certeza que mexeu com a Patrícia e muito obrigada. Espero vocês mais no próximo episódio e um beijo.